E chegamos na segunda semana do CrossFit Games Open. E na segunda semana do Open tivemos o Burpee, movimento tão amado aí pelos CrossFitters. Vamos para as dicas e estratégias do 22.2. Vamos junto. A gente vai começar falando sobre mobilidade e ativação para esse WOD. Pensando em ativação, é muito importante que você esteja com a sua lombar, a sua cadeia posterior, né, atrás do seu corpo muito ativado, preparado para poder fazer essa quantidade grande de deadlifts. Então, os movimentos que eu recomendo para ativação da sua cadeia posterior é o Jefferson Curl. Eu vou demonstrar alguns exercícios, você vai segurar uma barra e soltar a sua coluna, soltar o seu peso lá embaixo e ir subindo. E um exercício ótimo para mobilidade dessa cadeia posterior, para que solte bem ela, é você fazer o toes touch, um pouco mais dinâmico mesmo, descendo lá embaixo, tocando rápido com os seus pés, e também fazer o inchworm. O inchworm vai te ajudar não só no deadlift, como também no burpee, para que você consiga aproximar o máximo possível os seus pés das suas mãos. Isso vai economizar ali possível 1 ou 2 passos para aproximar da barra para saltar. Então, mobilizou, ativou, e aí a gente já pode passar para a parte de aquecimento. Então, pensando em aquecimento, vale você fazer um pouco de remo, fica ali uns 5 minutos aproximadamente remando, um pace leve, para que você comece a acostumar o seu corpo a fazer essa puxada, esse pull. Então, fazendo a postura correta no remo. E depois você já pode ir para fazer movimentos que você está acostumado no seu aquecimento geral e incluir o burpee e o deadlift. E no deadlift você vai fazendo aí uma progressão da carga, e eu sugiro você fazer até algumas repetições com uma carga um pouco acima da estabelecida. Então, para os homens aí pode chegar a uns 255, e para as mulheres aí a 175. E depois você reduz para a carga do workout, 225 para homem e 155 para as mulheres. O burpee, vale a pena você testar e aquecer diferentes formatos, puxando os 2 pés ao mesmo tempo, fazendo a passada tanto para descer para o chão quanto para subir, saltando a barra de lado e também saltando ela de frente e afastando da barra, para que você tenha diferentes recursos e aí sim monte qual estratégia que você vai fazer. Então, pensando agora na estratégia para uma pessoa que tem aí grande chance de classificar para as quartas de final, que já está acostumado com as competições, já tem um nível mais alto de competitividade no esporte. Essas pessoas elas vão praticamente só ir no workout sem preocupar muito com o pace, mas vale muito cuidado com isso, porque a gente viu atletas, mesmo atletas muito experientes, pódio do Games, como a Laura Roba, ela ficou aproximadamente 3 minutos para fazer a primeira subida, né, da escada até chegar à nona série, né? Depois ela gastou mais de 5 minutos para poder fazer da nona para baixo. Então ela gastou 2 minutos e pouco a mais para poder fazer a descida da escada. Então vale a pena tomar um cuidado com esse pace, mas também não precisa se segurar muito, porque seu objetivo é fechar o workout. E aí para atletas desse nível, que vão fechar o workout, vale somente tomar um pouco de cuidado para não queimar ali nos 2, 3 primeiros minutos, mas pode entrar sim muito forte. Para esse grupo, o burpee, ele é sempre jogando as pernas o mais próximo possível da barra e já saltando, não tem passada, não tem pace no burpee no sentido de dar uma passada, recupera, salta alto. Você simplesmente vai. Para esse grupo também, o deadlift ele é sempre unbroken, a não ser que você queira quebrar ali a série de 9, 10 e a de 9 novamente, mas a gente viu a atleta, a Emma, quebrando o deadlift desde o início e ela não conseguiu fechar o workout. Então, se você tem intenção de fechar, se você tem condicionamento para isso, a deadlift unbroken e pode ir num pace consistente e forte no burpee. Pensando agora num segundo grupo, é um grupo que já está acostumado a fazer os workouts RX, já está acostumado também com esse deadlift de 225, mas que vai encontrar dificuldade para poder fechar essas 100 repetições, né, de deadlift, 100 repetições de burpee. A gente pensa em um workout que é importante você quebrar desde o início, então eu recomendo quebrar aí o deadlift, principalmente das séries de 7 até a volta da série de 7,
O burpee, eu recomendo você descer jogando os dois pés para trás e recomendo você sempre voltar na passada, porque isso vai fazer com que o seu cardio, o seu batimento cardíaco, apesar de ele subir e ficar elevado, você consiga manter ele e ir o mais longe possível aí dentro desses 10 minutos. Vai ser difícil fechar o workout em 10 minutos, esse grupo provavelmente não vai fechar, mas vai tentar chegar e acumular o máximo de repetições possível. Então, para esse grupo, o pace é muito importante, principalmente no burpee, porque é muito comum as pessoas estourarem, fazerem os burpees aí até a série de 5, 6, que elas são bem rapidinhas, acabar pulando de um lado para o outro, e de repente na série de 7, quando o odd está ali por volta de 3, 4 minutos, parece que você está afogando e você está com a água no seu nariz e você não consegue mais sobreviver. Então você vai olhar para o relógio, vai faltar 7 minutos, e você não vai nem saber o que fazer. Então, pace desde o início, passada no burpee, recuperando o fôlego e sempre quebrando o deadlift aí a partir da série de 7. Agora, pensando no terceiro grupo, que ainda vai fazer esse workout RX, né, com as cargas indicadas, com 225 de deadlift para os homens e 155 para as mulheres, a gente pensa que o deadlift é uma carga muito difícil, mas ainda assim a pessoa quer fazer RX e quer se desafiar. Ótimo! Para esse grupo, vale a pena a pessoa quebrar o deadlift mais cedo. Então, quebrar o deadlift ali a partir da terceira, do bloco de 3 repetições, já quebra, faz 2 e 1, na de 4 faz 2 e 2, na de 5 faz 2, 2, 1 e por aí vai. Por quê? Porque o seu objetivo é avançar e aguentar muitas repetições. Você às vezes tem o objetivo de fazer 25, 30, 35 deadlifts com essa carga. E vai ser um desafio muito grande. O burpee provavelmente é um movimento que você não vai ter tanta dificuldade, porque a carga é a grande dificuldade. Então, para você simplesmente vai passar ali pelo burpee só para poder esperar voltar para a carga mais pesada. Para esse grupo, às vezes, vale a pena usar um cinto para proteger a lombar, para poder realmente acostumar com essa carga. E se a pessoa manda muito bem na carga, mas o burpee é um problema, aí sim, o deadlift, a pessoa vai ali ampliou o máximo que ela conseguir, e aí nesse caso o burpee vale a pena a pessoa fazer a passada para descer, a passada para subir, quase que aquele engatinhar e rastejar. Então você agacha ajoelhando, faz o burpee e salta. Então, se você tem um cardio muito ruim, mas aguenta cargas mais altas, essa é uma opção. Então, para esse terceiro grupo, o objetivo vai ser simplesmente fazer um workout RX com uma carga desafiadora, que é o 225 de deadlift. Uma mudança no padrão do burpee esse ano é que você pode saltar, você deve saltar com os dois pés, mas você pode aterrissar com um pé de cada vez. Sempre foi um problema muito grande nos vídeos e validação de vídeos, porque isso causava dúvida. Quando o cara aterrissava, parecia que ele estava aterrissando com um pé de cada vez. Eles simplesmente liberaram isso esse ano. Você tem que saltar com os dois, então você também não pode dar aquela passadinha, você tem que saltar junto, mas você pode aterrissar com um pé depois do outro, já dando aquela passada para tentar alcançar uma distância maior e ganhar tempo no burpee. Então isso foi uma mudança positiva para a CrossFit, até para descomplicar a vida aí dos judges. Uma outra coisa importante para considerar também nesse workout é a contagem. Muito difícil contar esse WOD sozinho, então use algumas fichas ou então use um judge para que te ajude na contagem. E o terceiro ponto é o que eu falei lá no início, são 100 repetições de deadlift, 100 repetições de burpee. Vai ser um WOD desafiador, gasta toda a sua energia e seu pensamento pensando o quanto vai ser desconfortável antes, porque é um WOD que ele foi montado, assim como vários do Open, para ser desconfortável, para que a gente entre naquela darkness, né, naquela escuridão, que faz a gente ficar questionando ali, nossa, eu dou conta, eu não dou conta, eu dou conta. Não entre nesse diálogo durante o workout, simplesmente vai, somente são 10 minutos. Pense isso tudo antes, quando você entrar para o workout, não tem diálogo interno, você só vai, beleza? Excelente 22.2 para todos e até a próxima semana. Valeu!